A Teosofia Original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1. Resumo. Escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Resumo. Tradução do original na íntegra. Continuação. Como os únicos trabalhos agora existentes sobre o assunto em questão ao alcance dos profanos das raças civilizadas ocidentais são os livros herméticos mencionados acima, ou melhor, fragmentos herméticos, podemos contrastá-los, no presente caso, com os ensinamentos da filosofia esotérica. Citar, para esse fim, qualquer outra coisa seria inútil, pois o público não sabe nada das obras dos caldeus que são traduzidas para o árabe e preservadas por alguns iniciados sufis. Portanto, as definições de Asclépios, ultimamente compiladas e encobertas pela Sra. R. Kingsford, FTS, alguns dos quais ditos estão de acordo notável com a doutrina esotérica oriental, devem ser utilizados para comparação. Embora poucas passagens mostrem uma forte impressão de alguma mão cristã posterior, ainda assim, em geral, as características dos gênios e deuses são as dos ensinamentos orientais, enquanto que, em relação a outras coisas, há passagens que diferem amplamente em nossas doutrinas. A seguir estão alguns extratos de um comentário privado até agora secretos. A existência inicial no primeiro crepúsculo do Mahamavantara, depois do Mahapralaya, que segue todas as épocas de Brahma, é uma qualidade espiritual consciente. Nos mundos manifestos, sistemas solares é, em subjetividade objetiva, como o filme de um sopro divino para o olhar do vidente extasiado. Ele se espalha à medida que sai de Laya pelo infinito, como um fluido espiritual incolor. Está no sétimo plano e em seu sétimo estado em nosso mundo planetário. 18. É uma substância para a nossa visão espiritual. Não pode ser assim chamado pelos homens no estado de vigília. Portanto, eles o nomearam por sua ignorância, Espírito de Deus. 19. Existe em toda parte e forma o primeiro Upadi, fundamento, sobre o qual nosso mundo, sistema solar, é construído. Fora deste último, é encontrado em sua pureza primitiva apenas entre os sistemas solares ou as estrelas do universo, os mundos já formados ou em formação, aqueles em Laya, descansando, enquanto isso, em seu seio. Como sua substância é de um tipo diferente do conhecido na Terra, os habitantes desta última, vendo através dele, acreditam na ilusão e na ignorância de que é um espaço vazio. Não existe a respiração de um dedo, angula, do espaço vazio em todo o universo sem limites. 20. A matéria ou substância é setenária em nosso mundo, pois está muito além dela. Além disso, cada um de seus estados ou princípios é graduado em 7 graus de densidade. Surya, o Sol, em seu reflexo visível, exibe o primeiro ou estado mais baixo do sétimo, o estado mais alto da presença universal, o puro do puro, o primeiro sopro manifestado do sempre não manifestado
ser. Todos os sóis físicos ou objetivos centrais são, em sua substância, o estado mais baixo do primeiro princípio da respiração. Tampouco há nada disso além dos reflexos de suas primárias, ocultos do olhar de todos, exceto dos de Anchorrans, cuja substância corporal pertence à quinta divisão do sétimo princípio da substância-mãe e, portanto, tem 4 graus maior que a substância refletida pelo Sol. Como existem 7 dhatu, substâncias principais, no corpo humano, existem 7 forças no homem e em toda a natureza. 21. A substância real do oculto Sol é o núcleo da substância mãe. É o coração e a matriz de todas as forças vivas e existentes em nosso universo solar. É o núcleo a partir do qual se espalham em suas jornadas cíclicas todos os poderes que colocam em ação os átomos em seus deveres funcionais, e o foco no qual eles se reencontram em sua sétima essência a cada 11º ano. Quem lhe diz que viu o Sol rir, dele como se dissesse que o Sol se move realmente para a frente em seu caminho diurno. É por sua natureza setenária que o Sol é mencionado pelos antigos como aquele que é conduzido por 7 cavalos iguais aos versos dos Vedas, ou, novamente, que embora ele seja identificado com os 7 Gaina, classes de seres, em seu orbe, ele é distinto deles, como ele é, de fato, como também ele tem 7 raios, como de fato ele tem. 25. Os 7 seres no Sol são os 7 santos nascidos do poder inerente à matriz da substância-mãe. São eles que enviam as 7 forças principais, chamadas raios, que no início de Pralaya se concentrarão em 7 novos sóis para o próximo Manvantara. A energia da qual eles brotam para a existência consciente em todo o Sol é o que algumas pessoas chamam de Vishnu, que é o sopro do Absoluto. Chamamos isso de vida una manifestada, em si um reflexo do Absoluto. 26. Estes últimos nunca devem ser mencionados em palavras ou frases, para que não levem embora algumas de nossas energias espirituais que aspiram a seu estado, gravitando sempre para ele espiritualmente, à medida que todo o universo físico gravita em direção ao seu centro manifesto cosmicamente. 27. A primeira, a existência inicial, que pode ser chamada, enquanto estiver neste estado de ser, a vida única é, como explicado, um filme para fins criativos ou formativos. Manifesta-se em 7 estados, que, como suas subdivisões setenárias, são os 49 fogos mencionados nos livros sagrados. 29. A primeira é a mãe, prima matéria, separando-se em seus 7 estados primários. Procede ciclicamente, quando se consolidou em seu último princípio como matéria bruta, gira em torno de si e forma, com a 7ª emanação do último, o primeiro e o mais baixo elemento, a serpente mordendo o próprio rabo. Em uma hierarquia ou ordem de ser, a 7ª emanação de seu último princípio é a. No mineral, a centelha que está latente nele e é chamada a seu ser evanescente pelo despertar positivo, o negativo e assim por diante. B. Na planta, é a força vital e inteligente que informa a semente e a desenvolve na folha da grama, ou na raiz e na muda.
É o germe que se torna o upad, dos 7 princípios em que reside, expulsando-os à medida que este cresce e se desenvolve. C. Em todo animal. Faz o mesmo. É o seu princípio de vida e poder vital, seu instinto e qualidades, suas características e idiosincrasias especiais. D. Para o homem. Tudo o que confere a todas as demais unidades manifestas da natureza, mas desenvolve, além disso, o reflexo de todos os seus 49 fogos nele. Cada um de seus 7 princípios é um herdeiro integral e participante dos 7 princípios da Grande Mãe. O sopro de seu primeiro princípio é o espírito dele, Atma. Seu segundo princípio é Buddhi, alma. Chamamos erroneamente de sétimo. O terceiro o fornece. A. As coisas do cérebro no plano físico. E B. Com a mente que a move. Segundo Blavatsky, que é a alma humana, de acordo com suas capacidades orgânicas. É a força orientadora dos elementos cósmicos e terrestres. Ele reside no fogo provocado de ser latente para o ser ativo, pois todas as 7 subdivisões do princípio residem no fogo terrestre. Ele gira na brisa, sopra com o furacão e coloca o ar em movimento, elemento que também participa de um de seus princípios. Procedendo ciclicamente, regula o movimento da água, atrai e repele as ondas de acordo com leis fixas das quais seu 7º princípio é a alma que informa. F. Seus 4 princípios superiores contêm o germe que desenvolve nos deuses cósmicos. Seus 3 inferiores criam a vida dos elementos elementais. G. Em nosso mundo solar, a existência única é o céu e a terra, a raiz e a flor, a ação e o pensamento. Está no sol e está tão presente no verme de brilho. Nenhum átomo pode escapar. Portanto, os sábios antigos sabiamente o chamaram de Deus manifestado na natureza. Pode ser interessante, nesse contexto, lembrar ao leitor o que o Sr. Subahal disse sobre as forças misticamente definidas. Veja, 5 anos de teosofia e os 12 signos do zodíaco. Assim ele diz: Kanya, o 6º signo do zodíaco, ou virgem, significa uma virgem e representa Sakti ou Mahamaya. O sinal é o 6º Rasi, ou divisão, e indica que existem 6 forças primárias na natureza, sintetizadas pelo 7º. Estes Sakti são os seguintes. Primeiro, Parasakti, literalmente a grande ou suprema força ou poder. Significa e inclui os poderes da luz e do calor. Segundo, Jnana Sakti, o poder do intelecto, da verdadeira sabedoria ou conhecimento. Tem 2 aspectos. A seguir, algumas de suas manifestações quando colocadas sob a influência ou controle de condições materiais. A. O poder da mente na interpretação de nossas sensações. B. Seu poder de recordar ideias passadas, memória e elevar as expectativas futuras. C. Seu poder, exibido nos chamados psicólogos modernos de leis da associação, que lhe permite formar conexões persistentes entre vários grupos de sensações e possibilidades de sensações e, assim, gerar a noção ou ideia de um objeto externo. D. Seu poder em conectar nossas ideias pelo misterioso elo da memória e, assim, gerar a noção de eu ou individualidade. Algumas de suas manifestações, quando liberadas dos laços da matéria,
são A. Clarividência e B. Psicometria. 3. Ichha Shakti, o poder da vontade. Sua manifestação mais comum é a geração de certas correntes nervosas que acionam os músculos necessários para a realização do objeto desejado. Kriya Shakti, o poder misterioso do pensamento que lhe permite produzir resultados fenomenais externos perceptíveis por sua própria energia inerente. Os antigos sustentavam que qualquer ideia se manifestaria externamente se a atenção de alguém estivesse profundamente concentrada nela. Da mesma forma, uma intensa vontade será seguida pelo resultado desejado. Um yogi geralmente realiza suas maravilhas por meio de Ichha Shakti e Kriya Shakti. 5. Kundalini Shakti, o poder ou força que se move em um caminho curvo. É o princípio universal da vida que se manifesta em toda parte da natureza. Essa força inclui as duas grandes forças de atração e repulsão. Eletricidade e magnetismo são apenas manifestações dela. Esse é o poder que produz aquele ajuste contínuo das relações internas às relações externas, que é a essência da vida segundo Herbert Spencer. E esse ajuste contínuo das relações externas às relações internas, que é a base da transmigração das almas, Punarjanan, renascimento, nas doutrinas dos antigos filósofos hindus. O yogi deve subjugar completamente esse poder antes que ele possa atingir moksha. 6. Mantrika Shakti, a força ou poder das letras, fala ou música. O mantra Shastra tem como objeto essa força em todas as suas manifestações. A influência da melodia é uma de suas manifestações comuns. O poder do nome inefável é a coroa deste Shakti. A ciência moderna investigou parcialmente a primeira, a segunda e a quinta das forças acima mencionadas, mas está completamente no escuro no que diz respeito aos poderes remanescentes. As 6 forças estão em sua unidade, representada pelo Daivi Prakriti, o sétimo, a luz do Logos. O acima é citado para mostrar as reais ideias hindus sobre o mesmo. É tudo esotérico, embora não cubra a 10ª parte do que pode ser dito. Por um lado, os 6 nomes das 6 forças mencionadas são os das 6 hierarquias de Dhyan Chohan sintetizadas por sua primária, a 7ª, que personificam o 5º princípio da natureza cósmica, ou a Mãe, em seu sentido místico. Somente a enumeração dos poderes yogis exigiria 10 volumes. Cada uma dessas forças tem uma entidade consciente, viva, em sua cabeça, e cada entidade é uma emanação. No próximo vídeo, continuaremos com o resumo do primeiro volume da Doutrina Secreta.